Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Uma venda confirmada e muitos milhões na conta do Internacional. Também vamos falar sobre um negócio que pode acontecer e uma sondagem revelada por repórter e mais. Uma disputa nos bastidores que pode acelerar uma saída do Internacional. Você confere tudo isso depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar as notificações. Também comenta bastante, pessoal. Preciso da sua ajuda também, dando a sua opinião aqui nos comentários, tá certo? Sem mais enrolação, bora falar de Inter. E eu quero começar esse conteúdo trazendo uma informação exclusiva da Rádio Bandeirantes e que foi trazida nesta terça-feira pelo meu colega repórter Leonardo Moll, setorista do Inter, também aqui na Rádio Bandeirantes. E ele trouxe a seguinte informação: o goleiro Antony está sendo observado de perto pela Atalanta, time italiano que recentemente chegou a fases adiantadas da UEFA Champions League, foi semifinalista naquela edição que teve, por exemplo, o PSG do Neymar, chegando à final da competição. O Atalanta foi muito longe naquela disputa e é um dos principais clubes italianos da atualidade. Ainda segundo o Moll, outros dois clubes espanhóis mantidos em sigilo também estariam de olho no goleiro do Internacional. Mais um detalhe: o Inter espera uma proposta entre 3 e 4 milhões de euros. É o que foi sinalizado pelo Inter por esses clubes de que podem oferecer este valor nesta janela de transferências. E aí você pode me perguntar: Sonda, não é um valor baixo para vender hoje um titular do Inter? 3 ou 4 milhões de euros? Dá para a gente arredondar aí para mais ou menos 20, 25 milhões de reais? Pode ser, mas eu te explico uma situação que entra bastante nesse contexto e uma disputa nos bastidores do Internacional. O Antony recentemente trocou de empresário. Ele era agenciado pelo Zé Maria, que também é empresário do Alisson Becker, goleiro que está no Liverpool e deve voltar ao Internacional nas próximas temporadas. O Antony agora, ele é agenciado pelo André Curi, que tem vários jogadores no Internacional. Tem o Alan Patrick, tem o Bruno Gomes, o Kaique Rocha, o próprio Gustavo Prado, tinha o Maurício e o Yuri Alberto. Então são vários jogadores que são do André Curi e já passaram pelo Inter e outros ainda estão por aqui. Pois bem, o Inter tenta a renovação de contrato com o Antony já há alguns meses. O contrato dele vai até o final do ano que vem. É um contrato relativamente curto. O Inter gostaria de estender esse vínculo para ter uma maior tranquilidade nas negociações e para conseguir também um valor maior na venda do jogador. Acontece que a negociação de renovação está emperrada. Nesse momento, não há um avanço significativo, embora ainda as partes estejam negociando. E o Inter estaria já começando a ficar pressionado para vender o Antony. Lembrando que na próxima grande janela do futebol europeu, o Antony já vai estar há 6 meses do fim do seu contrato, ou seja, pode ser negociado de graça contra a vontade do próprio Internacional. Então o Inter avalia todas essas questões, sabe que o Antony hoje não é o titular do gol do Inter. O Rocher deve voltar após a parada para o Super Mundial e reassumir a condição de titularidade. O Inter também entende que vender o Antony ajuda nas finanças e não compromete tanto assim o time. Aquilo que a gente já conversou aqui no canal, de vender jogadores secundários para, quem sabe, não vender Vitão e Wesley, tentar ao máximo segurar esses dois jogadores. Então, tudo isso é avaliado pela direção do Inter, que aguarda uma proposta nesta janela de transferências. Mas Antony, sim, está na mira de clubes europeus e pode deixar o Inter nesta janela. Quero falar também sobre uma negociação que está praticamente confirmada, e a informação veio de grandes jornalistas europeus, do Nico Schira e também do Fabrício Romano, que são dois caras de muita credibilidade no mercado europeu, principalmente o Fabrício Romano.
E eles trouxeram na tarde desta terça-feira que está encaminhado, muito próximo de ser oficial, o acordo entre Betis e o Atlético de Madrid pela venda de Johnny. Estou colocando aí na tela exatamente o negócio que está sendo fechado. O Johnny está sendo vendido por 30 milhões de euros pelo Betis ao Atlético de Madrid. O Inter, como tem 20% de uma mais-valia da negociação, ou seja, do lucro do negócio, a gente pega o valor que o Betis está vendendo, 30 milhões de euros, subtrai por 7 milhões de euros, que é o valor que o Inter vendeu. Dessa conta, a gente tem o total de 23 milhões de euros. O Inter tem 20% desse montante, ou seja, fazendo a conta, 4 milhões e 600 mil euros é o que o Inter tem à disposição por ter esses 20% de uma mais-valia da próxima negociação. Somando com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que eu estimei ali na casa dos 4,5%, porque o Inter teve o Johnny durante quase todo esse período, desconta só um ano lá no início e um ano no final, onde ele não estava no Internacional. O resto todo desse período entre os 12 e os 23 anos, o Johnny esteve no Inter. Ou seja, isso dá mais ou menos 6 milhões de euros, somando os 4,6 da mais-valia e mais 1,4 aproximadamente dos 4,5% do mecanismo de solidariedade. Ficou um pouco complicado porque é complexo mesmo. Essa conta de fato é complexa, mas tá aí na tela para vocês, bem explicadinho. Resumindo, o Inter pega aproximadamente 38 milhões de reais pela venda feita pelo Betis. Isso é quase ou até mais do valor que o Inter recebeu pela própria venda do Johnny. Então dá para considerar que é uma nova venda que chega aos cofres colorados. Inclusive, o Inter contava e muito com esta venda para chegar ao valor que está estipulado no orçamento, de 160 milhões de reais em vendas de jogadores. Ainda um valor que está distante de ser batido, mas esses quase 40 milhões de reais vão ajudar e muito o Inter nesse processo também de vendas e de o seu orçamento. Fechar o seu orçamento com o que foi previsto lá no início da temporada. Eu quero fechar esse conteúdo, pessoal, falando sobre Borré, porque o atacante nas últimas horas, nos últimos dias, recebeu sondagens do futebol argentino, mais precisamente do Independiente. Essas informações vêm da imprensa argentina. O que se fala lá, inclusive, é que o Borré e o seu agente teriam recusado essas investidas, principalmente pela questão salarial. O Independiente da Argentina não poderia atingir o patamar salarial que o Borré recebe hoje no Internacional, que beira ali 1,5 milhão, 2 milhões de reais com toda essa conta que está sendo embutida, direito de imagem, salário na carteira, todas as premiações que o Borré tem a receber também. Bate na casa aí de 1,5 milhão, 2 milhões. A imprensa argentina também traz junto a essa informação que os únicos clubes argentinos que conseguiriam chegar nesse patamar salarial são Boca e River. Até existe uma possibilidade, uma sondagem, um desejo, quem sabe, do River Plate fazer uma nova tentativa pelo Borré. Já foi uma negociação que quase aconteceu. Eu lembro aqui para vocês na época em que o Inter tentou e conseguiu a contratação do Borré, o River era o grande rival. Inclusive, alguns dirigentes, torcedores do River, ficaram bastante magoados com o Borré, que preferiu o Inter em detrimento ao River Plate naquela oportunidade. Então não me parece que o River vai fazer uma nova tentativa no centroavante colombiano, que deve sim permanecer no Internacional. Não há qualquer indício de saída do Borré. Ao contrário do Valência, esse sim pode deixar o clube nesta janela, dependendo das propostas. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo da noite desta terça-feira. Volto amanhã na quarta para a gente atualizar o Inter. Tá chegando a reapresentação, os jogadores voltam a treinar no sábado, dia 28, aqui no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Um abraço a todos, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta muito aqui embaixo o que você acha das informações que eu trouxe aqui nesse vídeo e ativa o sininho também das notificações para não perder nada, nenhuma novidade de Inter aqui no YouTube, tá certo? Um abraço e até a próxima!